Mais um caso de agressão em escola pública, desta vez em Planaltina. Um adolescente armado escalou o muro na hora do recreio e foi apreendido. O caso das agressões a um jovem do CASEB foi considerado lesão corporal grave e deve ser encaminhado hoje à Justiça. A Delegacia da Criança e do Adolescente identificou os 6 agressores que espancaram o jovem de 15 anos na parada de ônibus perto do CASEB na quinta-feira. Nenhum deles tinha passagem pela polícia, que vai pedir à Vara da Infância e da Juventude a internação do jovem, já que eles agrediram o adolescente com madeiras cheias de prego e fizeram ameaças de morte. O caso, considerado como lesão corporal grave, deve ser encaminhado nesta quarta-feira à Justiça. Menos de uma semana depois do caso de agressão entre alunos do CASEB, a Delegacia da Criança e do Adolescente registrou uma outra situação grave. Dessa vez foi nesta escola pública de Planaltina e envolveu um jovem de 15 anos armado. Segundo alguns alunos, ele chegou a apontar a arma. Não efetuou nenhum disparo, mas chegou a apontar a arma. O revólver era este, calibre 32. O rapaz ficou em cima do muro da escola com a arma e assustou os alunos, que estavam de recreio no pátio. Teve uma menina que passou mal? Foi 2. Uma da minha sala e a outra que é a prima do que estava aqui fora. O adolescente usou o revólver para ameaçar um estudante que teria roubado uma bicicleta. A delegacia classifica esses 2 casos como muito graves e defende a internação dos jovens infratores. Não vamos medir os esforços para mostrar que o adolescente tem que ser protegido sim, mesmo quando comete algum deslize, até porque está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o próprio Estatuto, ele proíbe medidas socioeducativas para aqueles que cometem atos de barbárie. O adolescente que estava armado na escola de Planaltina foi levado para o CAGE. Ele vai aguardar internado a determinação da Vara da Infância e da Juventude. A Justiça é que vai decidir a medida socioeducativa a que ele será submetido. Um outro adolescente que foi espancado na parada de ônibus próxima ao CASEB semana passada teve que fazer outra cirurgia para a retirada de mais um coágulo no cérebro. A cirurgia acabou depois da meia-noite. O adolescente está na sala de recuperação do hospital de base e passa bem. Em menos de 2 semanas, 2 casos de agressão entre alunos de escolas públicas. Será que está faltando mais policiamento? É o que nós vamos saber agora com a repórter Maria Fernanda, que está com o coronel Maurício Andrade, do Batalhão Escolar. Maria Fernanda, bom dia. Bom dia, Viviane, bom dia a todos. O coronel Maurício, inclusive, falou pra gente que aqui no CASEB tem policiamento que fica aqui com frequência. Mas a gente vai perguntar para o senhor, como a Viviane falou agora, de maneira geral, falta policiamento nas escolas? Não, o batalhão escolar ele tem estabelecido uma estratégia de ação que tem possibilitado uma cobertura eficiente das escolas. Esses 2 casos mostrados na reportagem são casos isolados. As 2 escolas elas não têm históricos de violência. Então, naturalmente, nos mostra que isso foi um caso absolutamente ímpar, singular nessas escolas. Mas não poderia ter evitado, já que está presente aqui? Bom, aqui no CASEB, por exemplo, durante o período em que houve este fato, nós tínhamos policiamento. Os alunos, sabendo disso, procuraram se afastar o mais distante da ação do policial para provocar essa agressão. Na escola classe 08 de Planaltina, também havia policiamento. Na saída dele para a cobertura de uma outra escola, o aluno aproveitou este momento para praticar a ameaça. Mas é importante nós percebermos também que a ação da polícia foi eficiente. Nós conseguimos apreender esse jovem e o outro que estava sendo vítima dessa ameaça foi conduzido os 2 à DCA. Nós mostramos uma matéria um dia desses falando que o policiamento, ele aparece em algumas escolas particulares, mas em escolas públicas a gente viu que é um pouco difícil, foi difícil a gente encontrar um policiamento em frente às escolas públicas. Como é que está esse quadro? Esse quadro não representa a verdade. O batalhão escolar ele tem como missão cobrir o policiamento em todas as escolas, públicas e particulares do Distrito Federal. O nosso foco maior ele tem sido as escolas públicas, em razão das necessidades dessas escolas. Talvez não tenha sido encontrado nesse momento apenas por um caso fortuito, mas na verdade a nossa ação ela é quase na totalidade voltada às escolas públicas do Distrito Federal. Muito obrigada, coronel. Viviane. Obrigada, Maria Fernanda. E não adianta só repreender, é importante também evitar que as agressões aconteçam, prevenir. Aqui no estúdio, o sociólogo e pesquisador da UNB, Antônio Testa.
Bom dia, professor. Bom dia. Então, na opinião do senhor, o que está faltando? Por que tem acontecido tantas ações assim, agressivas desses jovens hoje? Sempre em Brasília sempre aconteceu esse tipo de comportamento agressivo dos jovens. O que nós notamos é que há um distanciamento muito grande das famílias com as escolas. E há também um distanciamento muito grande dos pais com seus próprios filhos, pelo estilo de vida das classes médias, de todas as categorias sociais. E isso leva a um descompasso muito grande no funcionamento das instituições. E acabam gerando problemas de relacionamento e se tornam problemas policiais. No meu modo de entender, é preciso haver uma aproximação maior dos pais com os filhos, dos pais com as escolas, dos professores com os pais e as instituições públicas que fazem a harmonia da convivencialidade entre as instituições. Muitos pais às vezes falam que não tem tempo porque trabalham muito, mas é importante encontrar ali um tempinho para uma conversa com o filho. Isso é fundamental. Cada vez mais os pais precisam estar presentes, porque os seus filhos estão sendo assediados demais pela criminalidade. É muito complicado o comportamento juvenil, há muita energia que é difícil de conter e é preciso canalizar para atividades mais assim positivas. E também os pais precisam incutir na cabeça de seus filhos que a vida do outro é tão importante quanto a sua. E muitas vezes os pais dizem, meus filhos estão andando com más companhias. Na verdade, a má companhia é o próprio filho, eles não querem aceitar isso. Então há uma questão que precisa ser mais bem avaliada, a relação pai, filho, escola e sistema de segurança pública. Nesse aspecto, a situação está um pouco descoordenada, vamos dizer assim. Em um desses casos, aquele do Caseb, um dos motivos foi a prática do bullying. Quer dizer, uma palavra relativamente nova, mas que é uma prática antiga, que é essa agressão moral na escola, que normalmente acontece muito nessa faixa etária. Quer dizer, como lidar com isso? O aluno, o professor, porque, quer dizer, antes já se vinha esse tipo de comportamento e agora as pessoas têm tido mais dificuldade de lidar com essa situação. Isso é tão chocante que no Brasil você é aceito, por exemplo, o trote escolar, que é uma das formas mais estúpidas de bullying, de agressão, de humilhação psicológica, de agressão verbal. Já houve casos, inclusive, de homicídios. E nas escolas sempre aconteceu isso. O mais forte, o filho do papai, aquele que é mais protegido, sempre assedia o outro, agride moralmente, humilha. Está ligado a uma série de características da nossa formação. E agora veio essa questão, que é colocada até internacionalmente, do bullying. Mas ele está muito vinculada ao protecionismo que os pais dão aos filhos, que não estabelecem limites lá na primeira infância. Quando eles vão para a escola, eles repetem um pouco do comportamento que eles têm em casa. E é difícil para as escolas hoje fazer harmonizar isso aí, porque tem problema com os pais, tem problema com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma série de questões com o Ministério Público. Eu acho que é hora de começarmos a fazer uma reflexão mais detida e definir limites dentro de casa, nas escolas, nas ruas. Ok, professor, muito obrigada pela presença do senhor. Muito obrigado. Bom dia.